His goodness and mercy, and the power of the blood. Goodness and mercy, and the power of the blood. The power of the blood. There's power in the blood, power in the blood. Still heals today. Oh, wash away, wash. Still power in the blood. Power in the blood. There's still 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 power in the blood. Oh, wonder-working power. Power in the blood. Wonder-working power. Power in the blood. Chain-breaking power. Power in the blood. Oh, chain-breaking power. Power in the blood. Shackle-loosing power. Power in the blood. I know that I know I know. Power in the blood. Power in the blood. Was the cross meant for me that my Savior carried? Now I've been made free by the mercy of God. Was the grave meant for me where my sin lay buried? Now I stand redeemed by the mercy of God. Was the cross meant for me that my Savior carried? Oh, I've been made free by the mercy of God. Was the grave meant for me where my sin lay buried? Now I stand redeemed by the mercy of God. The mercy of God. The mercy. Hallelujah. I remember. Away my sin, but the blood of Jesus. Paz do Senhor Jesus. Você pode colocar de pé para a gente adorar ao Senhor? Obrigada, Jesus, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, em Teu nome, com o único propósito, Pai, de Te adorar. Aleluia, Jesus.
Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Você pode cantar mais uma vez? Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado, Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. a ti, Jesus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. seja a honra, Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia
Aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar. Uma boa noite para todos. A paz do Senhor. Amém. Bom estarmos na casa de Deus. É um momento único. É um momento oportuno para você que aqui hoje está. Mas para você também que está aí no seu lar, na sua casa, ou seja, onde for, pela internet, você sabe que também é um momento único, é um momento oportuno. Eu só sei te dizer que eu fui alcançado através da televisão. Na época, Jimmy Swaggart estava fazendo uma grande missão pelo mundo, pelas 4 portas, e dividiram o mundo em 4 partes, e ele estava sendo transmitido pela Manchete. E naquele dia, antes de eu ligar a televisão, meu pai havia me chamado, vamos para a igreja, e eu falei, pai, não vou, não insiste, eu não vou. Mas de repente eu no meu quarto liguei minha televisão, eu tinha uma televisão, aquelas tubo, né, mista, era a televisão mista, não é nem a cores, ela era preta e era meio azulada, era mista. Mas na verdade ela é mista, quer dizer que ela era válvula e era um pouco também de capacitores, resistores e outras coisas mais, talvez você não entenda. Mas liguei minha televisão e estava passando na Manchete Jimmy Swaggart, uma grande palavra com a qual estava sendo ministrada, e eu mal entendia o que ele dizia, estava em outro idioma, mas havia um intérprete, e aquela palavra, ela adentrou o meu coração, e de repente eu me senti de outra forma. É assim que Deus trabalha. Então você que está aí no seu lar, ou você que está aqui na nave da igreja, prepare-te para receber algo da parte do Senhor, porque Deus, Ele tem uma palavra para você. Seja qual for os seus anseios, seja qual for as suas necessidades, Deus vai falar com você. Ele te trouxe, ou você está conectado, porque Ele tem uma palavra viva e eficaz para você. E eu gostaria de iniciar com uma oração, agradecendo a Deus por esse momento. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e feche os seus olhos e oremos. Pai de amor, eis nós aqui na tua casa, e eis também muitas pessoas em seus lares. Oh Pai, contempla agora cada coração, contempla agora cada família, Senhor, que está se conectando contigo. Ó Deus, nós sabemos que é através da oração que nós falamos, que as nossas orações não sejam como um monólogo telefônico, que somente nós falamos, mas nós queremos ouvir-te, ó Pai. Que nessa noite, Senhor, que o teu Santo Espírito, que está no meio de cada um de nós, nos zelando por todos nós, possa falar nos nossos corações, que nós possamos, ó Pai, tomar uma nova reação de alegria e de vigor na tua presença, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, nós sabemos que o mundo está vivendo momentos difíceis, momentos de grandes dificuldades. O mundo está vivendo numa turbulência, onde nós não sabemos o que é certo, o que é errado. Talvez sabemos o que é certo, o que é errado, mas insistimos em praticar o errado. E por isso que se tornam as coisas um pouco turbulentas ao nosso entender. Muitas das vezes, alguns usam a própria palavra para se garantir do que está falando.
Mas, na verdade, a verdade, ela nos liberta, e a verdade é a palavra de Deus. E somente um pode nos revelar a verdade. Não que nós venhamos nos fazer de cada versículo, de cada palavra, algo que seja confortável ao nosso entender, mas que o Senhor, Ele possa revelar aquilo que a qual é verdade para a nossa vida. Eu acho muito interessante que no Salmos 90, 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Um coração sábio. Você sabe, irmãos, uma certa vez eu estava precisando de ouvir algo da parte de Deus. E como é que eu fiz isso? Como que eu ouvirei Deus? Você já ouviu o Senhor falar contigo? Ou simplesmente ouviu a sua consciência? É muito diferente a voz do pai para com o filho. É muito diferente a voz de Deus com a voz da sua consciência. Porque a voz de Deus, ela começa a sair lá do fundo do seu coração e passa para o seu intelecto, e ela produz vida. Ali você começa a ter certeza que o Espírito de Deus está falando com a igreja, está falando com você. E a certos momentos na nossa vida nós precisamos ouvir a voz do Pai. Nós necessitamos tomar certas decisões, e somente Ele pode nos falar e nos dizer a que caminho tomar, a que decisão tomar. Somente o Pai pode fazer isso. Se nós abrirmos ali no livro de Gênesis, muitas das vezes com tanta turbulência, com tantas palavras, com tantas coisas acontecendo, e nós ficamos perdidos em um meio temporal, e Deus fala assim com você: começa do princípio, volta lá no princípio de todas as coisas. E nós vemos que ali em Gênesis está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz. Haja luz, igreja. Haja luz, amados. Estamos perdidos no meio de uma turbulência de palavras. E muitas vezes ficamos assim: Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Precisamos que Deus nos dê o entendimento. E Ele diz assim: haja luz. Se nós formos ver, quando Daniel, que está aqui em 1 Samuel capítulo 23, quando Daniel ficou sabendo que Kélia, a cidade de Kélia, aquela aldeia, iria ser atacada pelos filisteus. E Davi consultou o Senhor. Sabe o que é consultar a Deus? Eu sei que você sabe, igreja, o que é consultar a Deus. E Davi consultou o Senhor, se entregaria, se ele salvaria Kélia das mãos dos filisteus. E o Senhor falou: vá, eu entregarei e te ajudarei. E Davi tomou aquela força e foi, né? Mas o pior estava por vir. Quando Esaú, um pouco mais à frente, Esaú ficou sabendo que Davi estava lá em Kélia, ele planejou com grande artifício para pegar Davi, porque ele estava à captura de Davi. E Davi ficou sabendo que Esaú vinha o capturar.
ele e seus homens. E Davi, o que ele fez? Pediu o sacerdote, pediu o servo de Deus, o homem, o orientador do povo, pediu que trouxesse a estola sacerdotal. Você sabe o que é uma estola sacerdotal? É um pequeno lenço. Não sei se vocês já viram os padres usar aquele lenço, aquele tipo um cachecol sobre os seus ombros. O mais engraçado que é sobre os seus ombros. Sabe o que está sobre os ombros do pastor da igreja? Estão as ovelhas, que a qual ele tem que orientá-las e protegê-las contra as artimanhas do diabo. Você sabe que está sobre aquela estola que representa as cordas que arrastava Jesus sobre aquelas ruas por causa dos nossos pecados. E essa estola, tinha uns botões, esses botões fechavam-se com uma pedra, uma grande pedra de ônix, e ela também era ouro, com linhos mais puro do Egito. Você vê que não era uma coisa simples, era algo muito caro e raro. Somente um sacerdote podia usar, somente um homem purificado podia usar e ouvir o que Deus tinha a falar. E ali Davi consultou a Deus: me entregará o exército de Saul e salvará os meus homens, né? Eu estou resumindo. E Deus falou com Davi: não, eles te pegarão. Você entende que Deus, no momento, te dá uma vitória, e de repente ele poderia entregar Saul e mais o exército dele, mas Deus tinha um propósito. Deus tem um propósito para tudo. E Davi, o que ele fez? Saiu. Por que não dizer também como Daniel? Daniel, no meio de tantos regimes, tantos decretos, né, do rei, e ele foi levado para a cova dos leões. Mas o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o servem. Você teme ao Senhor e serve ao Senhor. Que nessa noite você possa ouvir a voz de Deus. Que nessa noite que possa haver luz, clareza naquilo que você tem a fazer. Porque as nossas decisões podem refletir grandes desastres, mas também, orientado por Deus, pode refletir vitória e júbilo na presença de Deus. Que o Senhor lhe abençoe nessa noite, e que louvemos e engrandecemos o seu nome por esse culto, por esse momento e por essa palavra. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração. Toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito. Presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me.
aqui no trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Mais uma vez a igreja Que os declara céus isso. fechados se abram, teu reino venha Meu Deus, a nossa fé. esse é o clamor do teu povo, Pai. Aleluia. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Aplauda Jesus nessa noite. A honra é tua, Pai. Amém, Jesus. Amém.
Aleluia. Glória a Jesus. Temos algum visitante hoje aqui? No nosso meio? Ó, temos ali. Deus abençoe, tá? Que seja bem-vindo à casa do Senhor. Mais alguém? Aleluia. Que Deus abençoe você. Você é daqui de Salto? É? Bom. Veio a convite? Maravilha, Rogério. Deus abençoe, tá? É isso aí. Irmãos, vamos ouvir a palavra de oferta com o presbítero Maurício? Paz do Senhor, irmãos. Amém. Uma alegria uma vez mais na casa do Senhor e pela oportunidade de poder ministrar a oferta. Gostaria de compartilhar com irmãos Mateus 5:20. Mateus capítulo 5, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Capítulo 5, Mateus fala do Sermão da Montanha, muito conhecido, e Jesus que descreve sobre as bem-aventuranças, que nos remete à felicidade, à trilha da felicidade. Felicidade não é um caminho, não é um lugar, mas é um caminho, uma trilha. Jesus nos ensina esse caminho, e nesse caminho tem muitas riquezas preciosas que o Senhor Jesus ensina nessas bem-aventuranças. E essas riquezas estão ao alcance de cada um de nós. Felicidade está ao alcance de nós. Não é algo difícil de pegar, intangível, fictício. Não, é real, é algo que está ao alcance. Não é algo que se compra com valor, com dinheiro, mas é um presente de Deus para cada um de nós. E nesse versículo 20 que nós lemos aqui, o Senhor Jesus está falando sobre os escribas, sobre os fariseus, que naquela época eles eram rigorosos na lei, mas nada além disso. Eles davam os dízimos das ofertas, das hortaliças, seguia ali a risca, mas muito rigoroso, mas nada além do mais. E Jesus aqui no versículo 20 que nós lemos, fala, se vocês não excederem, não for muito mais além do que eles fazem, aqueles líderes faziam, e Jesus ele começa a nos ensinar aqui muitas coisas, muitas verdades, para que possamos praticar e ser felizes. Como eu disse no início, é algo que ela é palpável, ela é real, está ao nosso alcance. E ele começa a nos ensinar, e ele quer que nós façamos isso com muita alegria, com muito amor. Toda semente, tudo que nós fazemos no reino de Deus, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo que nós fazemos com fé, com amor, nós vamos colher. E a colheita é muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Deus nos levava com 30, 60 e 100 por um. Está na palavra de Deus, é muito mais além. E Deus quer nos abençoar não só nessa área, mas em todas as áreas. Na área espiritual, na área emocional, na área material. E nós estamos aqui, nós somos prova de que nós tivemos a oportunidade de dizimistas, ofertantes, que testemunhar que Deus tem feito, é muita coisa, é muito. Salmo 37, 25, o salmista diz assim, fui moço e agora sou velho, ele Davi, não quero quando era velho, não que sou velho, mas estou quase chegando lá. Mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência, a sua família, os seus filhos, a sua parentela, mendigar o pão, passar necessidades. E nós somos testemunha disso, eu sou testemunha disso. Então é um momento de nós continuarmos a cultuar a Deus. Nós cultuamos, nós louvamos ao Senhor, e agora nós vamos continuar com dízimos e com ofertas, você que trouxe, você que separou. Pegue seu dízimo, pegue sua oferta. E vamos orar, abençoar cada dizimista, cada ofertante. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio, Pai, de estar na tua presença, na tua casa, e ter essa mordomia, essa felicidade, Pai, o prazer de poder contribuir na tua casa, na tua obra. Tudo vem do Senhor.
a vida, o ar, a salvação através de Jesus. É um privilégio estar no teu altar. O Senhor nos resgatou com sangue remidor, quando nós ainda éramos inimigos da cruz. Pai, que privilégio, ó Pai. E que essa paz, que essa felicidade, ó Deus, que é estar na tua presença. Por isso, teus filhos, eles dizimam, eles ofertam com alegria. Entende, ó Pai, que estamos aqui para trabalhar para a tua obra, que em pouco tempo, em breve, estaremos do teu lado pela tua graça e misericórdia. Abençoe cada dizimista, cada ofertante. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Existe rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio. Pastor da igreja, amém? Como é bom estarmos na casa do Senhor, né? Aqui Ele fala, aqui Ele orienta, aqui Ele corrige, aqui Ele dá a direção. Você, quando vem na casa do Senhor, você não fica sem norte, desnorteado. Você tem o norte, e esse norte é Jesus Cristo, amém? Eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 3. Os irmãos podem acompanhar a leitura sentados mesmo, como queiram. Eu vou ler 14 versículos. Ninguém se desvia não, hein? Êxodo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor. Meus irmãos, o anjo que está aqui na minha Bíblia está com letra maiúscula. Na sua também está? Apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra que larga, boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu e do amorreu e do ferezeu e do heveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés então disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: certamente eu serei contigo. E isso te será por sinal de que te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém? Vamos orar?
Abaixe sua cabeça. Pai, obrigado a Deus pela leitura da Tua palavra. Obrigado a Deus porque nós podemos tê-la em nossas mãos e podemos a cada minuto, a cada hora, a cada dia, em qualquer lugar, ler da mesma. E podemos nos esbanjar da Sua palavra, nos alimentar da Sua palavra, crescer no conhecimento. Pai Santo, seja agora o Teu Espírito a falar. Meu Pai, tire todo o empecilho, Pai, tire todo o empecilho que possa estar sendo impetrado aqui para que a Tua palavra não chegue nos corações. Meu Pai, que os corações sejam terras férteis para receber da Tua palavra e assim haja cura, haja libertação, haja salvação e o Teu nome seja adorado no nosso meio. Nós oramos, ó Pai, porque cremos que Tu és Deus, que Tu pode aquilo que nós não podemos, que Tu és aquilo que nós não somos. Tu és Deus no nosso meio. Aleluias. Tens liberdade de agir, de curar, de falar, de exortar, e assim, ó Pai, nós haveremos de dar ao Senhor honras e glórias, porque só o Senhor é digno de todo louvor e de toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Meus irmãos, eu queria falar com os irmãos hoje sobre propósito. O que é propósito? O que os irmãos entendem por propósito? Quando nós pegamos a palavra propósito e tiramos o pró, por exemplo, o prefixo pró, ela nos remete a uma condição de que aquilo que está à nossa frente. O que é um propósito para você? Todo crente tem, entre aspas, e se tem que ter um propósito santo na presença de Deus. O propósito seria aquilo que está para eu fazer, aquilo que está nas condições de que eu faça e que eu quero fazer. Será que se nós chegarmos na Praça da Sé e perguntarmos lá para as pessoas não crentes qual é o seu propósito de vida, o que será que nós ouviríamos das pessoas não crentes? Sei lá, talvez alguém diria assim: meu propósito de vida é ter sucesso, meu propósito é casar, meu propósito é comprar um carro, sei lá, meu propósito é pagar um carro, meu propósito é trocar de carro, meu propósito talvez seria conhecer outros lugares. Talvez muitas respostas seriam dadas para a essa pergunta: qual é o seu propósito, para um ímpio. Mas e para nós crentes, se essa pergunta fosse feita lá na Praça da Sé, não, aqui na Praça 15 mesmo, qual é o seu propósito? O que será que nós responderíamos? Talvez nós responderíamos igual os que os ímpios falaram lá: meu propósito é plantar uma árvore, escrever um livro e ganhar meu primeiro $1 milhão. Talvez os crentes teriam os mesmos propósitos, mas não é o que nós deveremos ter em nossos corações. Quando nós vamos para o apóstolo Paulo, nós verificamos que ele tinha um propósito bem estabelecido, e está lá em Filipenses 1:21, e ele fala assim: para mim o viver é Cristo. Aleluias. Paulo tinha um propósito, era viver em Cristo, era que Cristo vivesse na sua vida. Qual é o seu propósito? É ganhar $1 milhão? É plantar uma árvore? É escrever um livro? Ou é viver em Cristo? Viva em Cristo e a tua vida será mudada em todo o tempo, em nome de Jesus. Mas não é só esse o propósito de Paulo. Ele dizia que para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Você tem propósito, crente? Quando nós vamos para a própria Bíblia, Jesus também nos dá uma boa dica de um propósito. Está lá em Mateus 6:33. Mas buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Meus irmãos, olha que propósito, olha que dica que o próprio Jesus deixou escrito para que eu possa cumprir, para que você possa seguir, para que nós possamos fazer: buscar primeiro o reino de Deus. Aleluias. Meus irmãos, aquele que busca primeiro o reino de Deus, ele tem um propósito firmado na presença do Senhor, ele tem vitória garantida nas mãos do Senhor. Aquele que está na presença do Senhor e busca ele em primeiro lugar, ele não quer saber de ganhar o primeiro $1 milhão,
de plantar uma árvore, ou de colher, ou de comprar uma casa, ou de comprar um carrão. Ele tem um propósito definido, que é buscar a Deus. Aleluias! Meus irmãos, é tempo de buscarmos a Deus, é tempo de estarmos nos pés do Senhor, é tempo de recebermos das mãos do Senhor, porque só Ele tem vida eterna para dar a cada um de nós, em nome de Jesus. Aleluias! Qual é o seu propósito? Quando nós olhamos para o texto que nós lemos, nós verificamos que Deus estabeleceu um propósito para a vida de Moisés. Nós lemos aqui a partir do capítulo 3, e fala a respeito de Jetro, de Midian, de apacentar o rebanho de Midian, sacerdote de Midian. Quando nós voltamos um pouquinho mais para o final do capítulo 1, nós lemos o começo de uma grande história. A Bíblia nos fala que Faraó mandou trazer sobre o povo de Israel uma dura cerviz, para que eles pudessem trabalhar como escravos, mas isso não estava contentando ao Faraó. Ele trouxe mais dureza ao trabalho dos escravos israelitas. Também não contente, ele tirou partes dos suprimentos, do trabalho deles, do tijolo, da areia, coisas parecidas, para que eles produzissem as mesmas quantidades de produtos que eles faziam, com menos produtos, com menos matéria-prima. Não sei se entenderam. Entenderam? Pudessem produzir a mesma quantidade de produtos com menos matéria-prima. Começou a assolar, a maltratar eles, porque Faraó viu que o povo de Israel estava se avolumando, estava crescendo, estava ficando mais poderoso do que eles. E ele falou assim: e se esse povo entra numa guerra a favor do nosso inimigo? Ele ficou com medo, começou a escravizar, a trazer dificuldades, a trazer duras penas para os filhos de Israel como escravos. Não contente ainda, ele chegou para as parteiras e deu uma ordem, falando que todos os filhos das hebreias que nascessem e fossem homens, elas deveriam matar aquelas crianças e as mulheres ficassem vivas. Meus irmãos, olha que situação difícil que o povo de Israel estava vivendo lá no cativeiro, um decreto do faraó de que as crianças deveriam ser mortas. Nesse interim, lá da tribo de Davi, uma mulher se casou com um outro homem, com um homem também da tribo de Levi, e os dois tiveram uma criança. Mas havia um decreto de que as crianças homens deveriam ser mortas. E a palavra de Deus nos fala que essa criança que nasceu era muito formosa. E a sua mãe escondeu essa criança por 3 meses. Meus irmãos, essa criança era um menino. Era para ser decretada a morte dessa criança, mas ela conseguiu esconder essa criança por 3 meses. Meus irmãos, eu tive a alegria de ter 3 filhas, mulheres. Não tenho filho homem, mas dizem que o filho homem é muito chorão. Ele é mais birrento, ele chora com mais frequência. Agora imagina uma mãe esconder uma criança homem 3 meses por causa do decreto do faraó de que deveria matar os meninos. Me perdoa os meninos aí, né? Eu também já fui menino. Eu não chorava, não. Eu berrava. Olha só a dificuldade daquela mãe. Olha só a dificuldade daquela mãe. Ela faz um cesto de vime e coloca a criança naquele cesto, betuma o cesto para que não entrasse água e coloca aquele cesto no rio. E a palavra de Deus nos fala que naquele mesmo tempo a filha de Faraó estava indo se banhar nas praias do rio, e quando ela vê lá nos juncos um cesto, manda trazer aquele cesto, e é um filho, um menino hebreu. E a própria mãe se apresenta à filha de Faraó para que pudesse cuidar daquela criança. E a palavra de Deus vai nos dizer que quando o menino já era grande, capítulo 2, 10, quando ele já era grande, a mãe trouxe a filha de Faraó, aquela criança. A filha de Faraó adotou aquele menino e colocou o nome dele de Moisés, tirado das águas. Meus irmãos, olha o propósito bendito de Deus. Não podia nascer homem. Moisés nasceu. A lei mandava que matasse. Ficou escondido 3 meses.
Olha o propósito de Deus na vida de uma pessoa, na vida de um homem. Ainda não acabou aí. Quando a filha de Faraó foi se banhar, viu aquele cesto, mandou que trouxesse, tinha um menino lá dentro. O que ela deveria ter feito? Meu pai mandou matar essa criança aqui. Não, ela adotou aquele menino. Meus irmãos, Moisés viveu 40 anos lá no reino do Egito. Moisés ficou como um príncipe lá dentro. Viveu 40 anos, não mais como um foragido, mas como um filho da filha de Faraó. Como uma pessoa que fora adotada. Olha só um plano de Deus, o propósito de Deus para com a vida de Moisés. Viveu 40 anos, daí a palavra de Deus nos fala que ele sai para andar no meio dos escravos, e ele vê um egípcio maltratando um hebreu, e ele toma aquelas dores, olha para um lado, para o outro, não vê ninguém, toma aquelas dores, enfrenta aquele egípcio e mata aquele homem. E esconde aquele cadáver, aquele corpo na areia. O propósito de Deus para com a vida de Moisés seria justamente este, mas haveria de ser dado ainda nos capítulos na frente. É no capítulo 3, no caso. Mas ele já tinha tomado a decisão, ele já tinha tomado uma errada decisão em brigar com aquele homem, em matar aquele homem, em esconder aquele corpo, ocultar aquele corpo na areia. O propósito de Deus era assim, que Moisés fosse o libertador do povo de Israel, não de um israelita. O propósito de Deus não era que Moisés escondesse aquele corpo na areia. O propósito de Deus era livrar o povo de Israel e fazer com que os inimigos fossem escondidos no profundo do mar. Aleluias! O propósito de Deus, meus irmãos, com a vida de Moisés, não mudou. Talvez ele tenha se antecipado. E como é ruim, e como é dificultoso, como é problemático quando nós nos precipitamos nos planos. Ei, crente, ei, igreja, eu quero profetizar em nome de Jesus para a sua vida. Não antecipe aquilo que Deus tem para você. Mas Deus não responde. Responde sim. Deus não fala. Fala sim. Deus não me ouve. Ouve sim, porque Ele é Deus. Aleluias. Com Ele não tem meio tempo. Com Ele não tem meio termo. Com Ele o download não é 90%. Ele ouve a sua vida sim, em nome de Jesus. Não queira antecipar. Espere o tempo de Deus. Aleluias. Porque o tempo de Deus é perfeito. Que demora. Vai orar. Que difícil. Joelho no chão. Não adiar não. Espera em Deus e ainda você verá o milagre acontecer. Aleluias, em nome de Jesus. Moisés antecipou que o Senhor repreenda todo o desejo de antecipar os planos de Deus na sua vida. Corra conforme a vontade de Deus. Amém? Seja repreendido em nome de Jesus. Mas essa antecipação na vida de Moisés trouxe um prejuízo muito grande para ele. Aquele corpo fora descoberto. Não sabemos se a própria pessoa que Moisés defendeu entregou ele, ou sei lá, de repente enterrou aquele corpo na areia. O deserto venta muito, talvez o vento tirou a areia, descobriu o corpo e chegou no conhecimento de Faraó que Moisés tinha matado aquele homem e Faraó queria matar Moisés. O que Moisés fez? Foi para Midian. Meus irmãos, eu tive o capricho de procurar o significado da palavra Midian. O significado de Midian é terra de aflição. Olha só que interessante, um hebreu que viveu como um príncipe no meio do Egito. O Egito é tido por nós crentes como o mundo. Um hebreu, um crente que viveu no Egito, no mundo, como um príncipe. Mas quando houve aquela precipitação, quando houve aquele assassinato, quando ele ocultou aquele corpo, e quando o faraó descobriu e queria matar Moisés, Moisés sumiu, Moisés fugiu. Ele foi para a terra de Midian, lá onde o sacerdote era Jetro, e ele casou-se com a filha de Jetro e teve filhos ali. Mas ali começou uma grande jornada de dificuldades para a vida de Moisés,
Porque de príncipe, lá no Egito, ele foi ser um apacentador de ovelhas, ou de gado, ou conforme nos fala a palavra aqui, do rebanho do seu sogro Jetro. E lá ele viveu 40 anos. 40 anos vivendo no Egito como um príncipe. Talvez nesses 40 anos ele frequentou a melhor faculdade. Talvez nesses 40 anos ele possuiu o melhor relógio. Talvez nesses 40 anos ele tinha o melhor iPad, o melhor carro. Talvez nesses 40 anos ele possuía tudo do melhor. Mas de repente ele vai apacentar um rebanho do seu sogro no deserto. 40 anos ele serviu o seu sogro no deserto. Imagina a cabeça de Moisés. Poxa, eu sou um assassino. Poxa, que dificuldade. Talvez ele tenha entrado em parafuso. Talvez ele passou mal. Talvez esse remorso, essa situação humana que ele viveu lá no Egito, trazia para ele peso. Talvez ele viveu uns dias, uns anos, um tempo muito ruim em se autoanalisar e ver a situação em que ele se encontra na atualidade. E foi nesse lugar, lá apacentando o rebanho do seu sogro em Jetro, a palavra de Deus nos fala que ele foi para o monte Horebe, levando o gado atrás, para ali arrumar a pastagem para aquele rebanho. Foi quando ele avista uma sarça pegando fogo. Meus irmãos, existem livros que dizem que é muito comum uma sarça pegar fogo, se auto-encandecer no deserto, porque a sarça é uma árvore, né? Não é árvore, é um arbusto, é seco, e devido a muito calor lá no deserto, é facinho pegar com autocombustão, pegar fogo. Mas o que não era comum era aquele fogo naquela sarça não se apagar. Talvez nesses 40 anos que Moisés estava ali apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, talvez ele tinha visto diversas sarças pegarem fogo, mas uma sarça chamou a atenção dele, porque estava pegando fogo, mas ela não se consumia. Aí a palavra de Deus nos fala que ele virou para ir ver o que estava acontecendo, e quando ele estava indo a caminho, no meio daquela sarça, uma voz bradou: Moisés, Moisés. E qual foi a resposta dele? É isso, eis-me aqui. Meus irmãos, sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus sempre tem um propósito de falar com cada um de nós, com cada um de vocês. Sempre Deus tem um propósito de chamar você pelo teu nome. Talvez você esteja dormindo, você escuta o seu nome, é Deus falando com você. Talvez você esteja aqui na igreja hoje e você sente que Deus está falando com você. Deus está sim falando com você. Talvez num louvor, talvez no trânsito, Deus sempre vai chamar você pelo nome. Mas quando Ele te chamar, crente, responda como Moisés: eis-me aqui, aleluias. E seja sempre disposto para a obra do Senhor, e seja sempre disposto para ouvir aquilo que Deus quer, porque o que Deus tem é melhor para a sua vida, aleluias, em nome de Jesus. Moisés, Moisés, eis-me aqui. E se ele falasse Ana? E se ele falasse Rogério? E se ele falasse Emílio? E se ele falasse: responda, eis-me aqui, aleluia. Lembra lá em Samuel? Lembra? Eis-me aqui. Crente, esteja disposto para a obra do Senhor. Moisés, eis-me aqui. Não venha para cá. Fique onde você está. Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é um lugar santo. Meus irmãos, quem falou isso? Não é pegadinha não, pode responder. Quem que falou isso? Foi Deus. Lembra que quando nós estávamos lendo aqui, eu falei que na minha Bíblia apareceu-lhe o anjo do Senhor, e o anjo aqui está com a letra A. O anjo com a letra A significa uma teofania, a presença de Deus naquele lugar. E mais interessante, meus irmãos, que Deus apareceu no meio da sarça ardente, falou a Moisés, mandou que ele ficasse onde ele estava e que não pisasse, e que tirasse sandália dos seus pés, porque aquele lugar era um lugar santo. Mas ele não estava em Midian,
Qual é o significado da palavra Midian? Terra da aflição. Como que o lugar é santo se é uma terra de aflição? Como? Meus irmãos, aonde Deus entra, qualquer aflição é abandonada, qualquer problema é deixado, qualquer dor é anulada. Aonde Deus entra, aquele lugar é santificado, torna-se terra santa, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Deus quer transformar o seu coração em terra santa, em nome de Jesus. Meus irmãos, quando eu era criança, eu era uma pessoa muito mentirosa, eu mentia com uma facilidade, com uma cara de pau. Mas um dia eu ouvi a voz, uma voz branda, uma voz sublime, uma voz macia. Aquela voz estourou o meu coração. Deus se apresenta para Moisés e ele ainda continua dizendo: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar é santo. Deus se apresenta para Moisés. Aí Deus fala aqui: tenho visto, tenho ouvido e tenho conhecido. Não chegou ainda, né? Meus irmãos, Deus é aquele que vê todas as coisas. Aleluias. Deus é aquele que tem ouvido, sim, o seu clamor. Aleluias. Meus irmãos, Deus é aquele, sim, que conhece a sua aflição. Aleluias. Talvez você esteja chorando nas madrugadas no seu travesseiro. Talvez nem seu esposo, nem sua esposa sabe, mas Deus sabe, aleluias, porque o nosso Deus é um Deus que vê. Nosso Deus não é um Deus de pedra, não é um Deus de pau, não é um Deus pendurado. Nosso Deus é real, Ele vê sim a tua condição, Ele vê sim a tua condição, aleluias. Ele não só vê, mas como Ele ouve. Ele não só vê e ouve, mas como Ele conhece todo o tempo as suas dores. Nos fala a palavra de Deus, aleluias. Tenho visto a opressão do meu povo do Egito, tenho escutado e sei quanto eles estão sofrendo. Aqui no final está meio diferente, que ele fala que conhece. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém ou não amém? Versículo 8, já estou encerrando, tá? Mais 45 minutos. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Eveu, do Amorreu, do Ferezeu e do Jebuseu. Meus irmãos, Deus é aquele que tem visto, que tem ouvido, que conhece, e é um Deus que desceu para livrar o seu povo. Aí Deus estava então dando para Moisés qual era o seu propósito para com a vida de Moisés. Aí ele falou que haveria de levar, ele trouxe mais aí no versículo 9, dizendo que agora sei que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Aí ele vem no versículo 10 e fala: vem agora. Vamos parar um pouquinho no vem agora. Quantos têm ouvido Deus falar aqui? Diga amém. Amém, eu tenho ouvido Deus falar. Deus está falando para você: vem agora. Ah, mas eu ainda fumo, vem agora. Ah, mas eu estou devendo na padaria, vem agora. Ah, mas vem agora. O Senhor está te chamando, vem agora. Meus irmãos, é tempo de nós irmos na presença de Deus. Os dias são maus, nós estamos vendo aí guerra acontecer, nós estamos vendo aí pestes, nós estamos vendo sinais. Deus está convidando você para que você venha agora, saia da sua mornidade, saia da sua condição humana e venha para a presença de Deus. Venha agora, aleluias, venha agora, pois eu te enviarei a Faraó. Quando Deus falou isso para Moisés, a Bíblia não diz, a gente pode então imaginar que isso tenha ocorrido. Eu acho que quando Deus falou, vem agora que eu te enviarei a Faraó, deu um bug na mente do Moisés. Poxa, eu vivi lá, eu matei um cara lá. Se eu voltar lá agora, o que vai acontecer comigo, hein? Vão me matar. E se a família do cara que eu matei quiser ter satisfação comigo? Eu vou lá nada. Aí qual que foi a resposta de Moisés? Quem sou eu
que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. E sabe qual foi a resposta de Deus, meus irmãos? Deus muito bem poderia falar assim para ele: quem é você, né, Moisés? Eu conheço as suas limitações. Deus conhece a sua limitação. Deus poderia falar para Moisés: eu sei quem você é. Deus sabe quem você é. Você é um assassino. Deus poderia falar assim: não, você é um assassino e fugiu, matou e escondeu o corpo e área. Deus poderia ter dito isso. Mas olha que interessante a resposta de Deus para Moisés: certamente eu serei contigo. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Que quem está comigo é maior do que a minha dificuldade, que é o meu problema. Ele é maior do que a minha condição humana. Eu não sei fazer, eu não consigo fazer, eu não sei pregar, o Senhor certamente será contigo, aleluias. Vem e o Senhor será contigo, em nome de Jesus, aleluias. Vai a Faraó. Mas quem sou eu? Vai a Faraó que eu serei contigo. Deus não acusou, Deus não apontou o erro, as dificuldades de Moisés. Deus falou: eu serei contigo. Aí Moisés tem um outro pensamento, outra palavra dele. E quando vieram os filhos de Israel e disserem: quem é o seu Deus? Aonde Deus te apareceu? Qual é o seu nome? O que eu vou dizer para eles? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais ainda: dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Aleluias. Meus irmãos, que resposta que é esta? Quem é Deus para a sua vida? Para a sua vida. Quem é Deus para você? Eu sou o que sou. Aleluias. Meus irmãos, Deus não tem limite. Deus não tem impossível. Para Deus não há dificuldade. Para Deus não tem condição, uma parede que o impeça de agir. Deus age. Meus irmãos, Deus age. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Está enviando você para mudar a sua vida, para mudar o seu propósito, para mudar os seus planos. Porque é bom que o crente tenha plano. É bom que o crente tenha propósito. Eu estou pregando aqui para uma igreja que tem propósito, mas ouça a voz do Senhor, aleluias, aleluias. Eu sou o que sou, eu sou o que sou, está aqui para te abençoar, para te curar, para te dirigir, para te trazer alegria, para te trazer paz, para te proteger em todo o tempo, em nome de Jesus, aleluias. Convido você a ficar de pé nesta hora, em nome de Jesus, aleluias. Talvez você esteja vivendo uma situação talvez meio semelhante, igual a de Moisés. Você está fugindo de uma situação, você está correndo de uma situação já há algum tempo, você está se esquivando de algum confronto já há algum tempo. O Senhor hoje fala: vem. E o Senhor hoje fala: a minha presença será contigo. Para ser fiel ao texto, certamente eu serei contigo. E o Senhor hoje fala: eu sou o que sou. Aleluias. Amém, igreja? Não corra. Venha na presença de Deus. Deus vai mudar. Quantos creem que Deus pode mudar? Deus vai mudar. Qual é a terra da aflição que o irmão tem vivido? O Senhor pisou em Midian e mudou aquela terra para uma terra santa. Qual é a terra da aflição, da dor, da dificuldade, da doença, do desemprego, do casamento, do ministério? Qual é a terra de aflição que você tem vivido? O Senhor quer pisar nessa terra e mudar a tua sorte, em nome de Jesus, aleluias. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que eu tive de poder ministrar a sua palavra para a tua igreja. Pai, olha para o coração dos teus filhos, meu Deus, atenta para a dificuldade deles e entra com a provisão, entra com a cura, entra com livramento, para que o teu nome seja adorado, ó Pai. Enquanto nós oramos aqui, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, Deus, vai tocando as vidas, vai libertando as vidas, vai, meu Deus, pisando na terra de Midian e trazendo paz, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo santidade, em nome de Jesus. Meu Pai, que todos, ao ouvirem essa palavra, que eles possam vir ao Senhor e receberem das mãos do Senhor um novo
novo propósito, um propósito de servir ao Senhor enquanto há tempo, em buscar ao Senhor enquanto se pode achar, em buscar ao Senhor em primeiro lugar, o seu reino em primeiro lugar, e as demais coisas serem acrescentadas. E talvez vivemos como Paulo falou: o meu viver é Cristo. Aleluias. Encontre cada um e mude as suas vidas, meu Pai, eu te peço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A paz do Senhor, amados irmãos. Que palavra boa, né? Gostoso de ouvir, né? Vem nos ajustar, acrescentar o valor que temos diante do Senhor e atendermos o chamado do Senhor. E fala desde o lugar em que nós estamos, né? Lugar de aflição, mas há um lugar de glória para nós. Obrigado, pastor Wesley. Obrigado a todos vocês que estiveram presentes. Quero agradecer de coração, uma alegria muito grande. Eu quero aqui também agradecer os irmãos que no final de semana aí, irmãos, trabalhou incansavelmente. A equipe ficou até meia-noite e pouco aí, deixando em ordem a igreja, Rogério, para que no domingo de manhã tivesse tudo em ordem aí. E eu quero agradecer de coração a vocês. Uns homens, uns obreiros aí que, olha, sem palavras para agradecer. Só Deus te abençoe ricamente. Queridos, eu queria te convidar também para vir sexta-feira na sala de oração. Acabou o tabernáculo de Davi? Acabou, Vitor? Ah, tá. Mas vai ter oração na sexta-feira? Essa sexta-feira não, tá? Recesso. Hã? Mulheres de fé amanhã. E as que não têm fé, pode vir? Mulheres de fé amanhã, irmãos. Quem é mulher de fé, diga amém aí. Ih, tá ruimzinha, né? Mulher que tem fé, diga amém. Amém. Glória a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que ter fé. E a fé é ver o invisível, é ver o que não existe. Eu vejo vocês pela fé amanhã aqui, ó. Hã? Toda a igreja, claro, as mulheres de fé, homem de fé, jovem de fé, criança de fé. Quando o pai tem fé, todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. Então, você venha. Vai ser um tempo precioso, tá bom? Outra coisa, sábado, irmãos, lá o PH, a Carol falou: pai, se eu falo na igreja, pai, eu falei: falo, filhinha, falo. Mas colocou tão pequenininho ali o telefone que, olha lá,
8691-7272. 8691-7272. Comigo. 9671-8282. Né? Então, irmãos, pode falar comigo, pode falar com a Ana, para encomendar. Vamos ajudar eles, dar uma animada neles. Primeira vez que eles estão fazendo assim um negocinho para vender lá. E, então, se você puder, a Carol é muito caprichosa no que faz, irmãos. Então, eu acho que quem vai fazer vai ser a Cristina, na verdade, né? Ela é caprichosa, convidou quem sabe fazer. Então, pega uma marmitex lá de feijoada, vocês vão estar ajudando ela, vai estar ajudando a igreja, na verdade. E ajudando a igreja lá, está ajudando a gente aqui. Tá bom? E nada melhor que uma feijoada com esse friozinho, né? Algum aviso mais, irmã Ana? Escola dominical domingo. Domingo você não pode perder. Você que ainda não está vindo na escola dominical, procure vir, irmão. Venha, é um tempo tão precioso. Vem mais cedo para tomar café. Porque, olha, irmão, se você não aprender nada, comer você vai. Porque tem um manjar ali, tanta coisa boa para comer. Mas você aprende, sempre acrescenta, agrega valor, né, pastor Wesley? Pastor Wesley também é um dos nossos professores também da IBD. Então é isso aí. E domingo, depois da escola bíblica, você tem que ir para sua casa almoçar, tá bom? E à noite, o grande culto da família. Obrigado a todos vocês. Eu quero só fazer uma breve oração, Rogério. Obrigado pela direção do trabalho. Agradecer também os irmãos que atenderam o pedido do Rogério também, na questão do óleo e do café, que faltou para montar algumas cestas básicas. São tantas famílias, irmãos, são 180 famílias cadastradas. Então tem que ir pegando aí as mais necessitadas para nós irmos atendendo, na verdade. E faltou para montar algumas. Irmãos, eu fiz uma postagem, um Houston, um Instagram, não sei, um story, não sei o que eu fiz lá, não entendi. Eu sei que eu faço meus negocinhos lá. E eu fiz, irmãos, deu 4.185 visualização. Todo mundo tá querendo bater palma, bate palma. Ô, glória aí, irmãos. Tô arrebentando, irmão. Irmão, na verdade a vontade de mim é de chorar. Sabe por quê? 4.180 visualização teve. Todo mundo, muita gente deu um comentáriozinho lá, mas ninguém falou assim, pegou o telefoninho meu lá e falou assim, eu vou dar um litro de óleo. Aí o que eu fiz agora de tarde, Rogério? Eu não aguentei. Eu vou até sair da tela aqui e tirar. Que benção, irmãos. Esse irmão é uma benção. Não é irmão, não, irmãos. É um amigo meu, tá? Gente boa demais. Mas ele falou, para quando você precisa? Eu falei, para no máximo sexta-feira. Eu estou crendo que ele vai nos ajudar. Amém, irmãos? Se ele não ajudar, eu dou o que está faltando em nome de Jesus. Amém? Mana, passa o cheque lá. Senhor Deus e Pai, quero te louvar. Como é bom estar na tua casa. Como é bom estar na tua presença. Como é bom saber que este lugar, Pai, nós temos que estar despido de nós mesmos. Temos que estar descalço na Tua presença, Pai. Porque na Tua presença, Pai, é o começo de uma caminhada e é o fim de uma caminhada. Não tem mais para onde irmos. Temos que nos descalçar. Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Que saímos daqui, Pai. Que saímos daqui abençoados com essa palavra, guardando, se ouvir a tua voz, poder ter a capacidade de dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu peço que o Senhor venha abençoar a ministração do teu servo aos corações, e o ministrante, e toda a tua igreja saia daqui abençoado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelos músicos, Pai, em nome de Jesus. E amanhã, Senhor, traga as tuas filhas, traga os homens, Pai, que vamos somar força, vamos nos unir, Pai, em oração, em comunhão, em participar uns com os outros, Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo já com toda a igreja, hoje e sempre. E todo o povo de Deus diga amém. Amém.
Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Deus abençoe, meus irmãos.